preciso acrescentar mais uma camada, né? Primeiro uma apresentação geral da história da República Velha, mas agora eu preciso acrescentar mais uma camada de conteúdo, que é o seguinte. Existem 4 características que marcam a história da República Velha, tá? Especialmente na fase que a gente chama de República Oligárquica. Essas características são as que fazem funcionar um sistema de fraude eleitoral ou de pressão eleitoral que não permitem uma república democrática se instaurar de verdade ou de fato no Brasil. Durante a República Velha, alguns vícios do sistema vão impedir que a política seja exercida de forma democrática. Então, eu quero que tu conheça essas 4 características. Vamos a cada uma delas, uma por vez. Vamos lá. Primeira característica, voto de cabresto. Todo mundo já ouviu falar. Voto de cabresto é justamente aquele voto controlado, aquele voto direcionado pelo político. E ele só é possível porque uma das características da República Velha é que o voto é aberto, o voto não é secreto. Todo mundo sabe em quem tu votou. Quando tu entra na sessão eleitoral, além de escrever num papelzinho e entregar para o mesário lê o teu voto em voz alta. Ele é aberto e é duplo, porque ele é escrito e ele é lido em voz alta. Isso permite que as forças sociais e políticas ao redor acabem exercendo pressão na maior parte da população que vota. Isso se chama voto de cabresto. A segunda característica é o coronelismo. O coronelismo é uma prática típica das regiões do interior do Brasil. Vai desde o interior do Nordeste até o interior do Rio Grande do Sul. A palavra coronel, que deu origem à expressão coronelismo, ela vem desde a época da Guarda Nacional, criada pelo padre Feijó lá em 1831, 32, 33, na época do período regencial. Tá? Só que a expressão coronel ou coronelismo, ela vai ressurgir de novo agora, na República Velha. Então percebe, não te perde no tempo. Porque assistir vídeo já é cansativo e aí começa a pensar num monte de data, tu te perde. Mas olha só, tu tinha lá na época da Guarda Nacional, da criação da Guarda Nacional no período regencial, 1831, 1832, 1833, um coronel que recebia a responsabilidade por cuidar da Guarda Nacional, que era tipo uma polícia da época. Depois, com o tempo, a Guarda Nacional passou a ser controlada pelo imperador, Dom Pedro II. E aí o cara deixou de ser coronel. Os coronéis estavam espalhados pelo Brasil inteiro e, em geral, eram fazendeiros, proprietários de terra, políticos proeminentes ou representantes de famílias tradicionais. Passa todo o segundo reinado e a expressão coronel não desaparece. Na verdade, ela ressurge com um outro significado. Deixa de ter aquele significado de patente militar e passa a ser a pessoa importante. A pessoa que tem poder na cidade. A pessoa que manda na polícia, na justiça, na igreja, é a dona do mercado, é a dona de praticamente todos os empregos. Então, o coronel é essa figura importante. Aliás, uma boa forma da gente pensar nesse coronel é lembrando dos grandes personagens de Jorge Amado, né? Nas obras de Jorge Amado, sempre tem alguém que é chamado de o coronel fulaninho de tal, ou o coronezinho, que normalmente é o filho do grande coronel da cidade. São pessoas que têm muito poder, que exercem muito poder sobre a população. A prática do coronelismo, portanto, é o exercício de uma pressão, de um poder sobre a maior parte da população e que garante o voto de cabresto. Então as duas coisas andam juntas, coronelismo e voto de cabresto. Muito bem. Primeira característica é o voto de cabresto, segunda característica, coronelismo. Terceira característica, política dos governadores. Essa é um pouquinho mais delicada. Primeiro eu te conto, depois eu te mostro. A gente pode dizer que a política dos governadores é uma política de alinhamento. Alinhamento, parceria entre presidente da República e governadores estaduais. Os governadores estaduais são quem controlam o processo eleitoral nos diferentes estados do Brasil. E eles garantem que a eleição seja direcionada a fim de colocar no poder um determinado presidente. Já o presidente da República retribui esse favor, garantindo a manutenção dos governadores no poder. E como é que ele fazia isso? Bom, existia uma espécie de justiça ou prova posterior às eleições, que se por acaso o presidente da República achasse que ele podia derrubar algum governador estadual, ele simplesmente decretava que as eleições daquele estado tinham sido fraudulentas e que deveriam ser convocadas novas eleições. E assim, então, ele derrubava os governadores que ele achava
que não deveriam permanecer. Então, tu entendeu como funciona? Os governadores apoiam o presidente apoia os governadores. E se tiver algum governador que não fizer parte desse jogo, o que o presidente faz? Vai lá e derruba o cara. O nome disso era degola, não literal, no sentido figurado. Para explicar melhor, podemos dizer que a política dos governadores funcionava mais ou menos assim. Imaginemos que um presidente da República é eleito com uma tendência política. Todos os governadores dos estados que forem eleitos devem obrigatoriamente ser da mesma tendência política. Todos amiguinhos. Por quê? Se por acaso acontecer um acidente e algum governador for eleito fora dessa política, o próprio presidente da República declara que este governador foi eleito de forma fraudulenta, cancela as eleições e coloca no lugar um outro governador amiguinho seu. Esse alinhamento político entre presidente da República e governadores estaduais e presidente da República é que garante o funcionamento da política do café com leite. Justamente porque os governadores, lá nos seus currais eleitorais, que é onde ocorrem as eleições, eles vão garantir que o voto vá sempre para o escolhido candidato a presidente da República. Agora só falta a última característica, que só existe graças às outras três. São essas três características, o voto de cabresto, o coronelismo e a política dos governadores, que garante a política do café com leite. Porque aí o resultado eleitoral está quase sempre definido. A gente já sabe quem vai ganhar as eleições antes mesmo das eleições acontecerem. E aí é possível alternar um representante de São Paulo e um representante de Minas Gerais. Essas são as 4 características fundamentais da República Velha. E vou te dizer, acho que tu responde 60% das questões de prova com essas características aqui. Muito bem? Vamos para a próxima etapa? Presta atenção aí. Chegamos em 1914. O presidente da República eleito é Venceslau Braz. Ele foi presidente do Brasil justamente nos 4 anos que correspondem à Primeira Guerra Mundial. E aí tem uma consequência direta na história da economia brasileira. Se a Europa está em guerra, a indústria europeia não está tendo condições de produzir aquilo que eles exportavam. Então nós vamos ter que começar a desenvolver no Brasil uma indústria de substituição. E isso vai fazer crescer o parque industrial, principalmente na região do Sudeste, ao redor de São Paulo. Como já tinha muito imigrante que estava vindo para o Brasil desde a época do Segundo Reinado, para trabalhar nos cafezais, e depois, no final do século XIX e início do século XX, de novo, uma nova leva de imigrantes, a maior parte dos operários que vai fazer parte dessa indústria de substituição são operários de origem estrangeira, na sua maioria italianos. E os italianos trazem para cá o anarcossindicalismo, que é uma postura de combate ou de choque de classes, né, entre os operários e os donos das fábricas. E o anarcossindicalismo vai ser responsável pela organização das primeiras mobilizações operárias no Brasil durante esse período. Em 1917, estoura uma greve gigantesca, a Greve Geral de 1917, afeta inclusive a cidade de Porto Alegre. São Paulo, outras cidades também são afetadas, mas está bem próximo de nós. Então o movimento operário aparece aqui já em 1917. É uma das características do governo de Venceslau Braz. Em 1918 termina o governo de Venceslau Braz e temos novas eleições. Aí nós temos um problema, uma epidemia mundial. 1918, 1919. Uma epidemia mundial que sabe, a gente chama de pandemia. Essa epidemia era a gripe espanhola. E o presidente eleito em 1918 foi Rodrigues Alves. Não é aquele que já foi presidente do Brasil lá, que enfrentou a revolta da vacina e os problemas do mapa do Brasil? Sim. Ele contraiu o vírus da gripe espanhola, o vírus influenza, e acabou morrendo em função da gripe, e, portanto, o vice-presidente acabou convocando novas eleições e tivemos uma substituição. Dessa vez deu certo, o presidente morreu, o vice convocou eleições e o próximo presidente eleito é Epitácio Pessoa. Então os governos de Venceslau Braz e o governo de Rodrigues Alves, eles vêm emendados, né? Porque termina Venceslau Braz, Rodrigues Alves é eleito, porém morre, e aí o Epitácio Pessoa vai substituir o Venceslau Braz. Vamos ver o que acontece no governo de Epitácio Pessoa. Além do início do movimento dos militares contra a República Velha, com os 18 do Forte,
o final do governo de Epitácio Pessoa é marcado por mais duas situações. Uma, o fortalecimento dos grupos, ou o surgimento dos grupos de esquerda no Brasil com a fundação do Partido Comunista em 1922. Em 1922 é fundado o PCB, o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. E depois, paralelamente a isso, nós temos as mudanças no âmbito cultural. A década de 20 já começa com uma nova visão sobre a literatura, sobre as artes plásticas, né? E especialmente o ano de 1922 é emblemático na história da arte brasileira, é quando ocorre a Semana de Arte Moderna, inaugura um movimento modernista. Claro que os envolvidos na Semana de Arte Moderna são filhos de uma elite, que tem dinheiro para ir para a Europa, voltar, receber influências, viver de arte e tudo mais. Mas eles já mostram que existe uma mudança de mentalidade a partir da mudança da geração. Só para deixar, né, para dar uma relembrada, movimento modernista, tu lembra o que é, né? Aquela ideia de não mais só fazer a cópia do que vem de fora, e nem tampouco se preocupar tanto com a forma, mas começar a se preocupar em primeiro lugar com o conteúdo e absorver sim as coisas que vêm de fora, mas dar uma cara brasileira. Tu lembra o nome disso? Movimento antropofágico, mas isso é literatura. Só que é importante que a gente tenha a noção de que a história e a arte elas estão absolutamente conectadas. Essas são as marcas do governo de Epitácio Pessoa. Ele termina seu governo e quem é eleito, de forma muito confusa, de forma bastante conflituosa, é o presidente Arthur Bernardes. Então presta atenção aí um pouquinho no presidente Arthur Bernardes. O movimento dos 18 do Forte de Copacabana começou por causa dos próprios tenentes, que eram os militares de patente média, que estavam descontentes com a República Velha. Esse movimento teria sido desencadeado pela divulgação de cartas falsas atribuídas ao candidato à presidência da República, Arthur Bernardes. Antes da posse de Arthur Bernardes, ele teria enviado essas cartas ao Marechal Hermes da Fonseca. Hoje foi comprovado que essas cartas eram mentirosas, elas foram inventadas, elas não eram cartas falsas. Mas essas cartas deram início a um levante que começou no Forte de Copacabana e que acabou tomando conta, pelo menos de 300 soldados, na verdade 300 soldados começaram a liderar, a organizar essa revolta. O objetivo era derrubar a República Velha, que já estava há bastante tempo no poder manipulando os votos. A carta enviada por, então, Arthur Bernardes a Hermes da Fonseca teria sido o motivo dessa revolta. O Forte de Copacabana foi tomado, houve bombardeio, chegaram a libertar alguns soldados, outros se renderam, mas 29 deles acabaram não se rendendo. O capitão responsável pela tropa se entregou e foi preso. Dos outros 28, 17 saíram do Forte de Copacabana marchando em direção ao Palácio do Catete e disseram que não iam se entregar. Houve tiroteio, né, o confronto entre esses grupos. No meio do caminho, um civil acabou aderindo ao movimento e dos 18 envolvidos, 16 acabaram morrendo. Agora, o mais importante do movimento dos 18 do Forte de Copacabana é que ele foi o ponto de partida para algo maior, algo que a gente chama de movimento tenentista. Esse sim acabou atraindo vários jovens militares, todos eles com o intuito de derrubar a República Velha. E esse movimento tenentista, o tenentismo, acabou sendo super importante para acabar com as oligarquias no final da década de 20. Aqui a gente tem os principais líderes tenentistas e, ainda muito jovem no canto, a gente encontra o Júlio Prestes, aliás, o Luiz Carlos Prestes, que era um jovem tenente que acabou liderando a Coluna Prestes, uma marcha de soldados que percorreu quase 10 mil quilômetros no território brasileiro. Eles tentavam juntar ou agregar pessoas para derrubar a República Velha. A ideia era não fazer confronto direto, mas agregar pessoas, trazer pessoas para dentro do movimento. Só que esse movimento ele se tornou um pouco agressivo, ou até mais do que isso, né? As pessoas não viam com bons olhos porque eram muitos soldados andando pelo interior e aí isso fazia com que eles capturassem o gado, confiscassem comida, bebida, há casos de denúncia de violência e estupro também. Então, no final de 1928, a Coluna Prestes acabou se dispersando pelo território da Bolívia e do Paraguai. Luiz Carlos Prestes continuou envolvido com movimentos políticos, só que quando ele volta para o Brasil, ele já não é mais só um tenente que luta contra as oligarquias. Agora ele é um comunista que vai lutar contra o governo de Vargas. Ok? Então é isso. Os 18 do Forte de Copacabana
a Coluna Prestes e o movimento tenentista, certo? E foi assim que Arthur Bernardes foi eleito. E por isso, por causa dessa tensão toda, Arthur Bernardes governou praticamente todo o seu período de mandato em estado de sítio, ou seja, uma situação de emergência do governo onde ele está mais protegido. Praticamente não saiu, como presidente da República, praticamente não saiu do Palácio do Catete. Mas um outro evento importante ocorre nessa época. Aquilo que antes era só um movimento pontual, os 18 do Forte de Copacabana, virou algo muito maior. E aí, com a liderança de Juarez Távora e um representante do Rio Grande do Sul, um tenente, Luiz Carlos Prestes, os militares organizam um novo grande movimento. Isso ficou conhecido como a Coluna Prestes. Na verdade, é uma marcha de militares por praticamente 10 mil quilômetros do território brasileiro, tentando buscar parceiros, apoiadores para derrubar os governos oligárquicos. O problema é que esse movimento, ele, por onde passa, deixa as pessoas apavoradas. É muito soldado, é muita gente para alimentar, às vezes eles matam o gado das fazendas, há casos de denúncia de estupro e violência. Então, esse movimento tinha uma intenção de acabar com a República Velha e com esses vícios das eleições fraudulentas, mas não ganhou popularidade. E de 1825 a 1828 ele foi só se enfraquecendo. Ele evitou o confronto direto com os governos, ele apenas andava pelo território brasileiro. E acabou se dispersando pelo Paraguai e pela Bolívia. O Luiz Carlos Prestes, que é uma das lideranças-chave do movimento, acaba indo parar na Argentina, no Uruguai, e quando ele volta para o Brasil, ele já não é mais apenas um tenente desse movimento tenentista. Agora ele virou comunista. Ele vai aparecer de novo e com grande força lá na Era Vargas. Mas por enquanto, vamos lembrar de Luiz Carlos Prestes como aquele que fez parte do movimento tenentista. Aliás, se juntar os 18 do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes, nós temos a marca desse movimento.